Olá, seja bem-vindo ao Estilo e Saúde. 30 a 40% de todos os alimentos produzidos no Brasil têm como destino o lixo. Isso acontece porque não sabemos como utilizar integralmente frutas, legumes e hortaliças. O desperdício equivale a cerca de 12 bilhões de reais, quase metade do orçamento anual do Ministério de Desenvolvimento Social e Combate à Fome. Você se surpreenderia se descobrisse que, em muitos casos, essa parte do alimento considerada descartável para você, como cascas, folhas, sementes e talos, é a que possui mais nutrientes? Sabia que até aquela parte branca da melancia, do melão e do maracujá rendem pratos deliciosos? Então economize, aproveitando dicas valiosas a partir de agora. Começa agora um Estilo e Saúde super gourmet. Quem está aqui comigo com dicas e receitas saborosas é Patrícia Nery Cavalcante, nutricionista do SESI, o Serviço Social da Indústria. Antes da nossa conversa, eu convido você a assistir uma reportagem. Acompanhe. Cenoura, beterraba, brócolis, legumes e verduras que esbanjam vitaminas. Só que muita gente dispensa partes importantes desses alimentos, os talos e as ramas. O ideal seria aproveitar, mas hoje eu não vou aproveitar. Minha mãe jogava fora a rama da cenoura, eu também faço da mesma maneira. Ela manda cortar mais ou menos aqui, né? E deixa só um pouquinho de talo e a cenoura... Já me falaram que dá para reaproveitar, mas é o costume, já sempre comprei sem. Assim como nas cascas, é nas ramas e nos talos que se concentram grandes quantidades de nutrientes. Então nós temos aí o caso da cenoura. O que nós encontramos na rama foi uma quantidade grande de vitamina C. Né? Encontramos vitamina C e encontramos também cálcio, encontramos muita fibra. Então a fibra é importante lembrar que ela é super importante para ajudar em toda a absorção, digestão, né, do sistema gastrointestinal, e dessa forma ela ajuda até a prevenir o aparecimento de câncer. A folha da couve-flor é outro exemplo. Nela encontramos uma quantidade de vitamina C 3 vezes maior que as necessidades diárias. E como aproveitar estes ingredientes normalmente desprezados? Não é que tem gente que manja do assunto? E as folhas que, assim, eu aprendi a reaproveitar com a minha mãe é a do brócolis, que ele fica muito bom. A da beterraba, eu faço refogado, como couve. Você corta como couve, põe o óleo assim, dá aquela refogadinha e come. A rama da cenoura, da beterraba, tudo é bom fazer suco, fazer refogado. Faço bolinho, faço omelete. A rama da cenoura. Da beterraba eu faço a folha refogada, fica uma delícia. Sabe quem é o campeão em nutrientes? O cabelo do milho. Encontramos vitamina C, que na verdade também atende às necessidades diárias de um indivíduo. Encontramos também o potássio, né, que tem mais do que o próprio bagaço do milho. E os carotenoides, na verdade os carotenoides, né, que é precursor da vitamina A, que é uma vitamina extremamente importante, né? É um chá que você prepara com cabelo de milho, né? É um chá super gostoso, as pessoas têm que experimentar. Então você já sabe, lugar de talos e ramas não é mais no lixo, não é mesmo? Você chega na feira e pede, eles se dão até de graça. Então, realmente, o que falta é só informação. É falta de hábito, né? Porque acho que não sabem que é gostoso, né? Se experimentarem, eu acho que não jogam mais fora, não. Ficou surpreso, né? Tudo é falta de hábito e de costume. Como nós vimos aqui, falta criatividade, falta conhecimento para conseguir aproveitar melhor todos os alimentos aí disponíveis na nossa mesa. Patrícia, muito bem-vinda aqui ao Estilo e Saúde. Obrigada pela sua participação. Obrigada. Como nós vimos ali na reportagem, tudo começa na feira, no mercado, no hortifruti, na escolha dos alimentos. Como é que deve ser feito isso? Então, né, na verdade, assim, evitar esse desperdício, né, que ficou muito evidente no vídeo, que normalmente quando a pessoa vai comprar uma cenoura, então o próprio feirante já fala assim, né, vamos cortar. Até por né? questão de praticidade, para não ficar aquele volume imenso na sacola ou no carrinho, a gente já pega ali a cenoura sem essa parte verde, com né? esse descarte. Então, levar em consideração que essa parte não convencional, né, que é o alimento, quando a gente pensa no alimento, a gente pensa num consumo, né, eficiente. Então, o que seria o consumo eficiente?
levar para casa integralmente e na hora da compra sempre verificar o quê? Se essa folha está íntegra, se ela não está murcha, né? Se não está muito amarelada. Então, a partir do momento que ela está própria para o consumo, vamos fazer a criação das receitas, que não é difícil, né? Na verdade, a gente tem várias opções. A mesa está super colorida aqui, daqui a pouco a gente vai desvendar o que é cada coisa. Vocês nem imaginam os ingredientes que estão presentes aqui nessa mesa. Mas, Patrícia, um exemplo geral desses legumes que podem ser aproveitados, a parte da rama e das folhas. Cenoura, nós temos aqui, beterraba. Beterraba, mesma coisa, né? Normalmente a gente, quando vai fazer o consumo, a compra, a gente já pede para fazer esse descarte. Então, são folhas extremamente ricas em nutrientes, né? E com alto teor de fibras. E hoje a ciência já provou que a pessoa que tem um hábito, né, de um consumo eficiente de fibras diminui o risco de câncer de intestino, por exemplo. Então, uma parte que normalmente é um descarte que vai para o meu lixo, a gente tem uma parte importante para fazer um consumo. Então, dá para criar várias preparações, até mesmo para as crianças que são mais resistentes, né, a esse consumo de um hábito mais saudável, a gente consegue criar muita coisa bacana, muita coisa interessante. Dá com um pouco de criatividade, dá para misturar bastante como ingrediente aí de várias receitas. De várias preparações. E colocando na alimentação. No dia a dia. Mesma coisa o talo, né? Então, assim, não só a utilização, né, do vegetal, mas também da folha, como também do talo nutriente. Então, às vezes, eu tenho um teor maior de fibras nesse talo do que no próprio alimento. Olha só. Então, aqui, nesse alimento, a gente não desperdiçaria nada. Ia fazer a utilização total dele, 100%. É o caso que eu vejo aqui. Cenoura, beterraba, rabanete, é isso rabanete que nós temos aqui também? Isso, exatamente. A folha, a gente faz também uma utilização numa salada ou num refogado. Então, a gente aproveita o alimento sempre na sua totalidade. Então, é saber fazer as escolhas, né, na hora da compra, sempre verificar isso primeiro. Tá íntegra a folha, não tá murcha, né? Então, tá apropriada, aí a gente leva para casa, vamos fazer adequadamente a higienização e aí dá início ao pré-preparo da receita. Isso também vale para a couve-flor, para o brócolis? A couve-flor, na verdade, assim, a perda dessa folha, ela é incrivelmente grande, né? Porque ela vem totalmente envolvida, a couve-flor. Então, essa folha, ela é considerada uma folha de couve, por exemplo, uma couve que eu poderia fazer um refogado na minha casa, rica em cálcio, rica em ferro. Então, realmente, o Brasil é um dos países que mais jogam alimentos no lixo. E a gente pode evitar isso por meio do quê? Do conhecimento. Claro. Porque também é cultural. Né? Então, a gente não pode dizer que a pessoa não faça o consumo porque ela não queira. Na maioria das vezes é porque ela desconhece. Falta de divulgação também, né? Também. Agora, como é que é feita a higienização dessas folhas, dessa parte que, teoricamente, até então eu descartaria? Então, chegar em casa, higienizar em água corrente. A gente sempre orienta a pessoa a estar passando uma escovinha, aquela escovinha normalmente de unha que a gente compra, né? Uma escova macia, né? Uma escova macia para higienizar sempre, né, a folha daqui para frente, né, nunca indo e voltando. E aí os alimentos, quando a gente vai fazer o consumo cru, a gente orienta a usar o hipoclorito, né? Então, essa é uma ação, né, de um cloroativo para higienizar melhor. Ou no caso desse alimento for refogado, aí não há necessidade do hipoclorito. Eu posso deixar ali numa solução de hipoclorito a folha e também esse talo? Também os talos. Posso deixar tudo junto? Exatamente. Então, assim, para um consumo a longo prazo, a gente sabe que são folhas extremamente perecíveis, né? Então, se estragam rapidamente. Então, a longo prazo, se eu não utilizar naquela semana, a gente já sabe que ela vai ter uma alteração de cor, de aparência, até mesmo de sabor, a gente pode orientar também no congelamento desses alimentos. Como é que eu faço o congelamento disso? Então, o congelamento a gente tem uma técnica, técnica rápida de fazer, a gente passa esses vegetais depois de higienizados e cortados. Tanto os vegetais quanto as outras partes? Quanto as outras partes também. Por uma água fervendo, a gente espera mergulha o alimento na água fervendo. Primeiro higienizou, né? Higienizou e cortou, do jeito que quer servir a preparação. Sim. Então, você mergulha esse alimento numa água que está fervendo, deixa ferver, se voltar a levantar a fervura, é muito rápido, também não pode esquecer, né, do tempo, senão você acaba cozinhando o alimento. Tira dessa água fervendo, nesse período aí de 1 minuto no máximo, você mergulha numa água gelada. Dá aquele susto. O susto. Então, esse choque térmico é o que vai, na verdade, permitir que você armazene esse alimento até 6 meses num freezer, por exemplo. Mantendo as propriedades dele. Mantendo o valor nutritivo, a aparência e o sabor na tua preparação. Ótimo. Agora, Patrícia, nós falamos aí dos legumes, enfim, e verduras. Na questão das frutas, é comum até em alguns hortifrutis aí pelo Brasil o oferecimento de fruta já descascada, principalmente abacaxi, por exemplo. Banana não seria o caso, mas outras frutas no geral, às vezes até melancia mesmo já cortada numa bandejinha e tudo mais. Essa casca eu também consigo aproveitar? Consegue.
e consegue variar o teu cardápio no teu dia a dia. Quais são as frutas assim que eu consigo aproveitar integralmente assim como todas. Então, assim, se a gente pensar na melancia, uma casca de melancia, quando a gente corta e faz um ensopado de carne, ela lembra muito uma aparência de um chuchu e também um sabor de chuchu. Aquela parte branca. A parte branca da melancia. Aqui a gente trouxe também uma opção de casca do maracujá, essa parte branca. Esse aqui. Eu vou até mostrar, eu vou pedir para que a câmera aqui pegue o detalhe do prato, porque eu jamais falaria que isso aqui é aquela parte branca do maracujá. É a parte branca do maracujá, Olha casca só, do maracujá. É uma casca do maracujá azedo, né? Maracujá azedo. Que é aquele um pouco maior, com um recheio aqui de carne moída. De carne moída. E um molhinho. E um molhinho para acompanhar. Então, um prato que fica extremamente nutritivo e visualmente bonito. Eu vou experimentar. Né? Pode? Pode. A aparência, ela é totalmente comprometida, né? Quando você não tem uma aparência, um prato muito bonito, então você nem tem, assim, a vontade de estar provando comer, exatamente. A preparação. Não, eu percebo aqui, tem um molho, tem aí um temperinho diferente também colocado, que deixa o prato requintado, digamos assim. Na verdade, a gente gosta de falar assim, vamos abusar dos temperos naturais, né? Então, assim, uma cebola, um alho, no caso, a salsinha, uma cebolinha. Então, essas partes desses alimentos realçam o sabor, né, da tua preparação e também dá um colorido diferente, né? Fica um colorido Por exemplo, bonito. esse prato que eu vou experimentar aqui, com a casca do maracujá. Você tirou a semente dele, aproveitou para suco ou qualquer outra coisa. Isso. E aí, tirou a parte da casca mesmo, aquela parte mais fininha, amarela, a casca um pouco mais dura. Exatamente. E aí normalmente a gente pede para deixar de molho essa casca do maracujá para tirar um pouco do amargor que ela poderia causar na preparação. Então, a gente cozinha, depois que deixa de molho, em algumas horas, umas 4 horas mais ou menos, essa casca. A gente cozinha em água e aí ela já está pronta para ser servida. Tanto dá para fazer preparações doces como preparações salgadas. É isso que eu percebi. O sabor dela, na verdade, é como se fosse um chuchu. Exatamente. Ficou bem parecido com isso. Ficou neutro e tomou até o gosto da carne moída, do tempero que foi colocado na carne moída. Exatamente. Bem bacana. Então, é uma base aí. Tanto para doce quanto para salgado, como você disse. E o interessante dessa casca, acho que vale a pena a gente ressaltar, é o teor de fibra que ela tem. Né? Então, é uma fibra que pode melhorar o colesterol alto para as pessoas que têm o problema de colesterol alto e até mesmo diminuir a glicemia do sangue para os diabéticos. Então, ótimo para colesterol e diabéticos. Diabéticos. Bacana, Patrícia. Bom, daqui a pouquinho a Patrícia vai dar outras dicas aqui de como reaproveitar melhor as partes dos alimentos e, enfim, explicar o que cada prato que tem na mesa vai surpreender você aí em casa. Vamos para um rápido intervalo e voltamos em instantes. Fique com a gente, até já. Voltamos com mais Estilo e Saúde, hoje com dicas sobre o reaproveitamento de alimentos. Quem está aqui comigo é Patrícia Nery Cavalcante, nutricionista do SESI, o Serviço Social da Indústria. No bloco anterior, Patrícia, eu experimentei essas forminhas feitas aí com a parte branca do maracujá. Mas agora eu fico pensando, muita gente às vezes acaba descartando a casca mesmo das frutas pela quantidade de agrotóxico presente nesses alimentos. Há algum procedimento que eu consiga reverter isso e neutralizar a ação do agrotóxico? Então, os agrotóxicos presentes nas cascas dos alimentos, eles são solúveis em água corrente. Então, o fato de eu levar esse alimento em água corrente e passar a escovinha, eu já vou eliminar uma parte desse agrotóxico presente na casca, só em água. Agora, os agrotóxicos presentes nas polpas, a gente não tem muito como interferir, porque já penetrou realmente no alimento. Então, a gente sabe que os alimentos que são isentos de agrotóxicos, são os alimentos orgânicos, mas que um custo ainda, bastante muito alto perto dos alimentos comuns oferecidos pra gente. Exatamente, mas o fato de você a preocupação maior da população é fazer a utilização das cascas pensando nesses agrotóxicos. Então, lembrar que quando você lava, pelo menos o da casca, você já está eliminando esse agrotóxico. Então, a parte que fica até mais saudável. Livre, mais saudável. Livre. Bom, continuando o nosso passeio aqui pela mesa, o que é esse macarrão? Então, aqui a gente fala que o nome da preparação do SESI é macarrão talamar. Então, ele é feito com talos, né? Então, aqui você faz uma utilização de um talo de agrião e vai ser enriquecido com a rama de cenoura, que normalmente ela é descartada, né? Vai para o nosso lixo. E o bacana da rama de cenoura, que era uma das folhas mais ricas em ferro.
que a gente tem. Da cenoura? Da cenoura. Então, a gente tem uma parte extremamente nutritiva, que é a base maior da nossa receita, que é um macarrão, que poderia ser qualquer opção de macarrão. Não, e fica mas um o que prato valorizou super o prato bonito. foi o pode até verdinho ser da rama servido da como cenoura. uma salada até. Também, se for servida fria. Ou, de repente, colocar algum molho e realmente tornar o prato principal aí. E também um macarrão à talamari, como você diz? Talamara, isso. Com um molho super especial. Super. E fica, né, muito bacana, muito bonito. Bacana. Né? Agora, com relação ainda à beterraba. Eu, por exemplo, compro beterraba, às vezes eu ralo para deixar como salada, mas tenho criança pequena, tudo que eu vou colocando ali a beterraba cozida. Aquela água da beterraba que sobra ali na panela, eu consigo reaproveitar isso? É a melhor forma de aproveitar, na verdade, o alimento, o que eu estou fazendo? O ideal seria cozinhar sempre os alimentos em vapor, porque a perda nutricional ela é muito menor. Então, quando você for submeter um alimento para cozimento em água, é sempre colocar uma pequena quantidade de água. Porque tem pessoas assim que vai colocar 2 beterrabas, uma cenoura e cobre, né, esses alimentos em água. Então, você tem uma perda nutricional nessa água se você for descartar. Pode também estar usando depois fazer um arroz, né? Eu ouvi falar até que tem receitas de pudim usando essa água, é verdade? Pode utilizar. Em pudim? Porque aí você vai dar cor. Né? Tá bom. Vai ser um realçador de cor, um corante natural. Porque são alimentos, né, a beterraba, né, na hora que você está cozinhando, você já percebe, né, que naquela água ela já vai estar bem a cor da beterraba mesmo, né? Sim. Vai estar bem vermelhinha. Então vai dar cor. Muita gente usa em gelatina, em color. No arroz, por exemplo? No arroz, para dar um colorido. Tá? Então você pode estar utilizando. O ideal sempre seria um cozimento em vapor. Se a perda nutricional é bem menor. Sim. Ou ainda, se tiver esse cozimento aí com uma quantidade de água um pouco maior, aproveitar essa água também que acaba segurando os nutrientes, né? Concentrando os nutrientes. Tem uma concentração de nutrientes, né, nessa água. Então dá para fazer a utilização total. Continuando aqui o passeio pela mesa, o que essa abóbora está fazendo aqui? Então, aqui, na verdade, é uma salada de casca de abóbora. Então, a base maior da nossa preparação seria o ingrediente descartado, né? E é só a casca que tem? É a casca, tomate? E tomate. Olha só. Então, é a casca da abóbora e um maior volume, né, na nossa preparação, uma pequena quantidade de tomate e o tempero, né, que aí poderia ser uma cebola, um azeite. Tá pronto para servir. Extremamente saborosa, porque a casca, ela tem aquele potencial de ficar meio crocante. Então, quando você pensa em salada, você pensa numa salada mais crocante, você não quer aquela salada murcha, né? Então, você tem aquilo na boca, aquela sensação de crocância, né, e de refrescância também. Ótimo. Não, além de ser um prato super bonito, né? O que você disse. Além de nutritivo, visualmente é muito sedutor, digamos assim. E aqui, Lidiane, qualquer casca de abóbora você pode fazer uma utilização. Então, aqui a gente tem, por exemplo, a abóbora paulista, né? Que seria esse formato aqui de abóbora, né? Fazer a utilização dessa casca, higieniza adequadamente, né? Vai no ralo, né? Para ela ficar raladinha, mas também a gente poderia estar utilizando as outras, né? A gente trouxe aqui algumas para as pessoas, nem todo mundo conhece, aquela de casca mais dura, né? Mais verde, que na verdade é essa que a gente utilizou, que é a abóbora japonesa, que fica o visual, né? Muito atraente, né? A menor, e também uma abóbora seca, né? Uma abóbora, né? Aquela que normalmente você compra de pedaço. Então, qualquer abóbora madura... Qualquer casca de abóbora, na verdade, madura, a gente faz pode virar uma bela salada. Daqui a pouco nós vamos para as receitas doces. Vamos para um rápido intervalo e voltamos em instantes. Não saia daí. Estamos de volta hoje com Patrícia Neri Cavalcante, nutricionista do SESI, o Serviço Social da Indústria, que traz dicas sobre o reaproveitamento dos alimentos. Conforme prometido, agora vamos para a sessão doce da mesa, né, Patrícia? Começando por essa tacinha aqui. O que tem aqui? Então, aqui a gente fez o doce da casca da melancia. Então, a gente faz a utilização da polpa para um suco, né, para alguma outra preparação e faz a utilização da parte branca da melancia. Olha aqui, ele é submetido a uma calda. Gelatina, uma calda. Ele tem, na verdade, essa textura que é a própria casca da melancia, né? Que dá. Né? Então, a gente cozinha em água com açúcar. E foi utilizado cravo aqui? Isso, o cravo vai ser, né, o realçador de sabor da nossa preparação. Então, só para reforçar, casca de melancia, água, açúcar, 2, 3 cravinhos da Índia. Ai, que delícia, muito gostoso, muito E a bom. Textura é bacana, né? Uma textura bem interessante. Fica um doce com uma liga, né? É bem gostoso, bem interessante. Passando para esse bolo, o que tem nesse bolo? Então, aqui é um bolo feito da casca da banana.
casca da banana, que normalmente, né, não se tem esse costume de pensar em fazer um consumo de casca, então esse bolo a gente cobriu aqui com a banana, né, fez uma caldinha da fruta banana, mas que nem precisaria ter. E a base da receita é a casca da banana. Olha como ele é bonito. Olha só. Tem uma ótima textura. Opa, deixa eu até levantar aqui o pedaço para mostrar para a câmera. Ele é molhadinho, ele é bem molhado aqui. Olha só. É um bolo que ficou fofinho também. O que vai aqui? Então, casca de banana. Casca de banana. Qualquer tipo de banana? Qualquer tipo de casca de banana. A que tem um sabor mais característico é a banana nanica. Né? Então, aquela que tem cara de Brasil, realmente, né? Mas você pode fazer uma utilização de outra casca. Uma delícia. Fica um bolo leve, mais leve do que a própria polpa da banana. E levar em consideração que a casca da banana tem muito mais potássio do que a própria polpa do alimento. Do que a própria fruta? Exatamente. Olha só, que interessante. E o potássio, ele, para os hipertensos, ele é um nutriente extremamente importante, né? Porque ele tem uma ação nessa questão da pressão alta, né? De melhorar a pressão arterial. Olha, muito curioso, muito interessante esse tema. Infelizmente, o nosso tempo é super curto. Patrícia, eu vou pedir para que você deixe, então, o endereço de algum site que tenha mais informações sobre isso. Você disse que até o SESI mesmo oferece cursos sobre reaproveitamento de alimentos. Sim. Então, nosso site é o www.sesisp.org.br. Então, navegando no site, você encontra todas as unidades que a gente faz. Olha só, está no ar o endereço aí do SESI. Nesse site, as pessoas também conseguem encontrar receitas? Poucas preparações, né? No site a gente tem poucas preparações. Mas já dá para ter ideia o que um curso pode oferecer? Já, o nosso curso ele é completo, tem 10 horas de cursos e todos os alunos, eles degustam as receitas no final. Bacana, obrigada pela sua participação aqui, Patrícia, muito obrigada. Eu que agradeço. Chegamos ao final de mais uma edição do Estilo e Saúde, Record News Jornalismo 24 horas de plantão.